Glória a Deus. Todo mundo achou? João capítulo 13, versículo 12. Vamos fazer assim, os irmãos vamos lendo, aí que fica bem mais fácil de gravar. Então cada um lê um versículo. Às vezes tem irmão que gosta de ler e aí não dá oportunidade para os outros lerem. Então os irmãos lêem um versículo e deixam os outros ler também, tá bom? Pode ler 12. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se sentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vós tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vós lavar os pés, lavei. Vós lavei. Aí está. O que está escrito aí? Lavei. Deveis lavar os pés uns dos outros. Vai demorar. Pode continuar o outro irmão. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, quando digo, antes que aconteça, e quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, que recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Irmãos, para os irmãos entenderem que as coisas espirituais elas são confirmadas, né? São confirmadas. Então, nós estamos sentindo e precisando realmente, estamos numa linha de necessidade, num quadro de necessidade, estamos vivendo um momento que nós precisamos, como igreja de Jesus, estarmos mais unidos. Hoje as igrejas estão vivendo um momento de individualidade. Pessoas, obreiros, membros, pensando nos seus interesses pessoais, na sua vida pessoal, e deixando de lado o conjunto da igreja. Viver como realmente a igreja precisa viver. A igreja precisa ter unidade. E no momento, para nós termos unidade, nós precisamos ter humildade. Se nós não termos humildade, nós nunca vamos alcançar a unidade. Primeiro, para nós conseguirmos adquirirmos a unidade, nós vamos primeiro deixar Deus trabalhar na nossa humildade. Glória a Deus. Eu, domingo, louvei a Deus por alguns obreiros que assumiram esse púlpito aqui. O que eles demonstraram humildade. A pessoa só vai conseguir alcançar alguma coisa do mundo espiritual quando ela demonstrar humildade. A humildade, a pessoa que realmente é humilde, ela demonstra, ela coloca para fora que ela realmente é humilde. Aleluia. A pessoa que é humilde, ela, quando erra, ela admite que errou. A pessoa que é humilde, quando ela fala alguma coisa que não deveria falar, ela admite que errou. A pessoa que é humilde, ela se humilha, ela não bate no peito para demonstrar a sua razão, para defender a sua razão, não.
ela assume que verdadeiramente está errada. Jesus estava mostrando, dando uma aula para os seus discípulos. Jesus tinha trazido seus discípulos para um colégio, e nesse colégio Jesus estava ensinando. Jesus estava dando uma aula para os seus discípulos, uma aula de prioridade, uma aula de fundamento, uma aula de necessidade, uma aula que verdadeiramente faria da igreja uma igreja vencedora. Se a igreja não conseguisse assimilar este quadro da humildade para alcançar a união, a igreja nunca conseguiria ser o que foi através dos discípulos de Jesus. Mas quando Jesus ele precisou se humilhar para que as pessoas entendessem a necessidade de se humilhar. Glória a Deus. Jesus ele se colocou num patamar, numa linha de exemplo, para que as pessoas entendessem a necessidade da humildade. Amém? Glórias querem ser humildes na presença de Deus para dar glória para Ele. Para nós, eu sinto algo muito bom de Deus aqui. Glória a Deus. Para nós conseguirmos, meus irmãos, alcançar primeiramente a humildade, nós precisamos passar por algumas coisas dentro de nós. Nós precisamos vencer algumas coisas dentro de nós. Nós, meus irmãos, não é eu querer tirar o cisco do olho do meu irmão. Primeiro tem que tratar comigo. Primeiro, inclusive eu preguei uma palavra ali no retiro, como Paulo diz para ti: cuida de ti mesmo. Então, a necessidade de nós cuidarmos de nós mesmos. Quando nós cuidamos de nós e conseguimos detectar os nossos problemas que impedem de nós alcançarmos uma humildade, uma vida de sujeição, de submissão. Aquele que é humilde, ele consegue ser submisso. Aquele que é humilde, ele consegue ser obediente. A pessoa, para não ser submisso e não ser obediente, ele nunca vai ser humilde. Mas, meus irmãos amados, todos nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós temos áreas que impedem uma ação sobrenatural de Deus em nossa vida. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todos nós precisamos ouvir o que Deus quer conosco, para nós conseguirmos adquirir, receber aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu tenho certeza que essa noite Deus quer falar conosco desta forma. Quantos estão ouvindo a voz de Deus, pode dar glória para Ele. Jesus lavando os pés dos discípulos, Jesus agora chama os seus discípulos e pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Jesus estava dizendo que para compreender as coisas não é fácil. A pessoa precisa parar e refletir e tentar procurar entender o que Jesus quer através da nossa vida e através do que Ele está fazendo. Jesus estava perguntando para os discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? As coisas espirituais não é diferente dessa dificuldade. Dificuldades que os discípulos estavam, meus irmãos, era um homem que andava com Jesus. Pedro, ele convivia com Jesus. Jesus, ele tinha uma intimidade. Jesus tinha uma intimidade com Pedro, e no momento da dificuldade para Pedro, Pedro não estava entendendo, Pedro não estava compreendendo. Meus irmãos, imagina eu e você que estamos aqui nessa noite. Tem coisas que Jesus fala, que Jesus mostra, que Jesus opera, que Jesus traz a lume, traz a dor, e nós, homens naturais, temos dificuldade para compreendermos, para entendermos o que Jesus está dizendo. Muitas vezes, meus irmãos, a gente prega, a gente até lê na Bíblia Sagrada, mas encontra dificuldade para assimilar, para entender o que Jesus quer para a nossa vida. Nós temos facilidade de entender o que Jesus quer para a vida dos outros. Quando nós muitas vezes pregamos, nós queremos transmitir uma mensagem para a vida dos outros, para que aquela pessoa saiba que ela precisa entender o que Deus
Deus quer através da sua vida, mas quando nós nos deparamos para que nós venhamos entender o que Jesus quer para com as nossas vidas e que venhamos entender o que Jesus está dizendo, nós encontramos dificuldade para compreender.